Estamos de volta, o programa Vida e Saúde especial de Páscoa aqui. Você é nosso convidado para essa conversa gostosa, para essa mesa simples, mas cheia de significado. Opa, cheio de significado aqui, hein? Pastor, você falava sobre a importância do perdão que precisa ser trabalhado na Páscoa. E você falou sobre a cruz, falou sobre como os católicos praticam a Páscoa de maneira até mais intensa, mais comprida, né, do que as demais religiões. Mas tem símbolos aqui nessa mesa que eu acho que a gente precisa entender. Inclusive, é o momento que as crianças acabam, né, querendo saber mais. Por quê? Porque quando Jesus ordenou a Páscoa lá para os hebreus, tinha o cordeiro, tinha o pão sem fermento. E depois a gente entendeu que o sangue, né, nos umbrais tinha também o significado. Exatamente. Forte. E tudo se conclui nele. Tudo se conclui em Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz. Colossenses, ali no capítulo 2, verso 17, diz que estas são apenas sombra das coisas futuras. Que coisas futuras eram essas? O próprio Cristo. E quando ele vem, a partir do momento do sacrifício na cruz, não precisa mais de sacrifício de cordeiro, porque ele é o próprio cordeiro. O seu sangue resolveu, é definitivo. O seu sangue, ele é um símbolo muito importante. Então, quando você vê isso antes do sacrifício na ceia... Então, mas muitas pessoas tomam a Santa Ceia nas igrejas nessa época do ano. Exato. Não importa a igreja que você vá, se é adventista, se é presbiteriana, batista, eles têm o ritual da Santa Ceia. E muita gente acaba tomando do símbolo sem compreender. Exatamente. Porque tem um misto ali de solenidade, de tristeza e, ao mesmo tempo, de alegria pela libertação. Exatamente. Quando você vai, o sangue... Porque como eu sou um pecador, eu tenho minhas falhas, meus erros. Você sente assim também? Porque eu me sinto... Pequeno. Quando eu vou para tomar o suco da uva, que simboliza através da uva esmagada, que é Cristo, e o seu sangue, porque ele foi esmagado pelos nossos pecados, e o seu sangue que verte da cruz, ele cobre uma multidão de pecados, ele nos perdoa de tudo. Então, como eu tomo esse sangue, este é o meu sangue, que é dado por vós. É o que ele diz na ceia. E depois, este é o meu corpo, que também é dado para vocês. Então, eu tomo parte do sangue de Cristo, que perdoa os meus pecados, e tomo parte do corpo de Cristo, que simboliza eu fazer parte desse ato. O corpo dele, ele aceitando Jesus. E aí eu estou contrito, eu estou assim naquele momento reflexivo sobre estes símbolos. Isso tem que me trazer paz. E aí nessa hora é o perdão. E aí vem uma série de... Eu tenho aí, o doutor César vai entrar, né? Mas para mim são 3 tipos de perdão e eles são complexos. Que o primeiro deles é o perdão de Deus para comigo mesmo. Então isso está em abundância, isso está à mesa, isso está nos símbolos. Deus nos perdoou. O segundo é o perdão do outro, ou eu perdoar o outro me perdoar, né, nessa relação. E para mim o terceiro é um dos mais difíceis, que é eu perdoar a mim mesmo. Dos erros, eu me culpo, eu tenho sentimentos de culpa. E como que eu trabalho isso? Esse é um outro assunto para um outro especialista, mas os símbolos da Páscoa tem a ver com isso, e a Santa Ceia, ele nos traz isso com abundância também, porque o próprio Cristo falou dele. Que lindo a gente pensar em tudo isso, né? Mas eu acho que o pastor Adriano levantou aqui essa questão, a gente precisa trazer mais alguém para fazer parte dessa nossa conversa, dessa nossa roda. Eu vou receber aqui agora o doutor César Vasconcelos. Pode chegar, doutor? Vem para cá. Ele que é nosso parceiro de Vida e Saúde. Bom ter o prazer te receber. Por favor, doutor César. A gente está aqui num papo gostoso e percebendo que nós somos pequenos diante de tudo aquilo que Deus é para nós, faz por nós e fará ainda por nós. Então, eu vou aproveitar essa pausa aqui da nossa conversa para trazer aqui para o nosso telespectador esse nosso guia de estudos que tem tudo a ver com esse assunto da Páscoa, a cura do pecado. Essa é a revista Esperança, você pode receber aí na sua casa. Tem aqui, olha, você vai aprofundar sobre esse conhecimento de quem é você, do tanto que você e esse mundo também, né? Não é só o que a gente faz. Porque tem gente que está assistindo e falando, não, mas eu não sou uma pessoa ruim, eu faço tudo direitinho, eu faço bem ao próximo. Mas a nossa origem... Davi falava, né, em pecado fui concebido.
Nossa origem, a gente vai falhar uma hora ou outra nessa vida. E Deus, Ele tem a chave, Ele tem a cura que nós precisamos, o alívio para a culpa, o alívio para a dor, o alívio para as incertezas e para as dificuldades que nós enfrentamos aqui nessa vida. Nós temos a resposta aqui na Bíblia. Liga para cá, você pode acessar para pedir o seu guia de estudos aí. Vamos fazer o seguinte, manda um WhatsApp. Facinho falar com a gente no telefone 12 98244 4449. Ou então você pode também pedir pelo site novotempo.com/escola bíblica. É só você selecionar a cura do pecado, preencher com seus dados, seu endereço direitinho que vai chegar aí para você gratuitamente. Não deixa essa chance passar, não. Esse momento é reflexivo e eu acho que a gente deve aproveitar não só para confraternizar, mas também para pensar. Eu preciso de perdão? Estou precisando perdoar alguém? Será que nesse momento da Páscoa vai ser o momento oportuno? A gente pode pensar nisso, né, doutor César? A gente pode pensar nisso porque Páscoa tem o significado teológico, né, pastor, bíblico, mas a gente pode expandir. Páscoa tem a ver com perdão, né? Quer dizer, por que nós fomos perdoados? Então Jesus veio, né, nos perdoou e a gente tem que pensar o seguinte, que perdão é uma coisa boa e perdão é boa para a saúde, né? Com certeza. O contrário de perdão pode ser o quê? Ressentimento, mágoa, né? Raiva, enfim. E quando a gente mantém sentimentos que são esses de ressentimento, de mágoa, enfim, bioquimicamente falando, o nosso corpo produz mais hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol. Quer dizer, não que esses hormônios sejam ruins, eles são ruins quando eles são secretados ou produzidos na hora errada, né? Ou em excesso Ou em também. excesso, né? Então, o perdão, ele regula até essa questão neuroquímica cerebral, né? Porque quando a gente consegue... Imagina uma pessoa que está muito magoada com alguém, né? Alguém feriu injusto ou justamente por querer ou sem querer, a pessoa ficou magoada. Então ela está magoada, está com raiva, está ressentida. Então, enquanto ela mantiver esse tipo de sentimento, ela está bombando, né? O hipotálamo produz a gente chama de reação em cascata, né? O hipotálamo libera um hormônio que vai atingir o ACTH. O ACTH vai lá, em cima do nosso rins tem duas glândulas chamadas suprarrenais, e ali os hormônios, o ACTH chega ali, libera os hormônios de estresse que vai circular no corpo. Circulando no corpo, você vai ter taquicardia, vai ter, às vezes, pressão alta. Então, quando você consegue perdoar e resolve a mágoa, o ressentimento, pegando como espelho aí a Páscoa, né? Então, esse hormônio, ele para de ser produzido do estresse e aí você vai ter outros hormônios, né? Quando a pessoa, desculpa, viu, Teira, mas Pode eu falar. fiquei curioso com aquilo que ele está colocando aqui, mas quando a pessoa ela não perdoa, ela fica aprisionada em si mesma, não fica, doutor? Ela está presa com ela, porque ela está presa com a emoção que ela não precisa mais ter, né? Claro, se alguém me feriu, cabe eu sentir algum tipo de sentimento de chateação, ou irritabilidade, né? ou angústia, ou tristeza. Então isso é normal, porque houve uma pancada no meu mundo emocional. Agora, se eu permaneço cultivando essas emoções, então aí é ruim para mim, né? Porque eu vou continuar guardando uma coisa que está me machucando. É interessante que o pastor Adriano falava aqui que a gente precisa receber o perdão divino, aprender a perdoar o próximo e aprender a se perdoar. Davi fala que enquanto ele calou o pecado dele, os ossos secaram. De certa maneira, uma maneira de dizer, olha, eu não estou em paz comigo. Ele pediu perdão para Deus, mas ele ainda não tinha aprendido talvez a se perdoar. Ele teve uma reação que em medicina chama de psicossomática, né? Pois é. Ou seja, o mundo emocional dele perturbou o físico e ele ficou acumulando aquilo, né? Não, e é interessante que quando a gente está chateado com alguém ou a gente está nervoso, irritado com uma situação, normalmente tem a ver com pessoas. É o chefe, é o subordinado, é a vizinha, é o pai, a mãe, é o filho. A gente ou perde o apetite, não estou mais com vontade de comer, ou a gente desembesta a comer porque fica daí ansioso, ou fica matutando, fica ressentido, né? Fica pensando naquela situação, mexe com os nossos hábitos. Então, o bioquímico explica também as nossas... Não se pode ter uma qualidade de vida boa sem perdão. E as pessoas, elas acham que
fazendo isso, está punindo o outro. Mas, na verdade, quem mais está se prejudicando com isso é a própria pessoa. Porque muitas vezes, já percebeu, aquele que, de repente, é o objeto da mágoa, ele nem entende, nem sabe se, de repente, aquilo que ele fez... Não está sofrendo tanto. Ele não está sofrendo, ele nem imagina. Quem está sofrendo é aquele que não dá o perdão. E o perdão não tem a ver com justiça. Eu já conversei com pessoas que falam assim, mas não é justo o que ele fez comigo, o que ele fez para mim, como ele me magoou, ela me magoou, aconteceu isso e aquilo. Ele não merece. Mas não é, o perdão nunca foi um ato de merecimento. Nós não merecemos também. Nunca foi. Na cruz não foi um ato de merecimento, não é por merecimento. Senão, realmente, eu nunca vou perdoar ninguém. Mas o perdão é um ato pelo outro e, na verdade, até por mim. Essa libertação pessoal desse tipo de sentimento que me aprisiona e causa tudo isso que o Dr. Vasconcelos colocou aqui. E será que tem um caminho, Dr. César? Quem está assistindo a gente, está sentindo que está precisando liberar perdão, receber perdão, tem um caminho que essa pessoa pode buscar, Dr. César? O primeiro passo, ela tem que ser honesta com ela mesma, né? Porque muitas vezes a pessoa que foi magoada, ela fica nessa ganância de justiça, né, pastor? Não, tem que ter justiça, não, tem que ter tal. E ela pode ficar na negação também, negação no sentido de que ela pode pensar que só o outro é que tem um erro, só o outro é que machucou, só o outro é que é o problemático, né? E não percebe que ela também tem alguma dificuldade. Então, quer dizer, se a pessoa tem dificuldade de perdoar e ela quer resolver isso, ela tem que decidir, né? Ela tem que escolher isso aí. Não vai ser forçado. A gente não consegue forçar alguém a ter atitude de perdão. Você pode conversar, falar, mas ela tem que, em um momento, decidir, poxa, eu preciso perdoar. Então, tem que parar com a negação. Parar com a negação significa a pessoa perceber que ela tem um conjunto de emoções, que ela tem umas reações dentro dela de ressentimento, de raiva, de mágoa, e o que ela vai fazer com isso, né? Ela tem que escolher, ou ela permanece com isso, vai ter doença psicossomática, né? Vai ter algumas doenças que têm a ver com esse binômio aí, mente e corpo, porque nunca um funciona sozinho, o corpo está sempre junto com mente, mente junto com o corpo, não dá para separar. E aí quando ela começa a pensar, puxa, realmente eu acho que eu preciso ter uma atitude de perdão, porque isso vai ser bom para mim e para o outro, se o outro aceitar é com ele, então ela já deu grande passo, né, de realmente tomar a decisão. Às vezes, viu, Teru e pastor, porque existe um ritmo diferente do processo de perdoar nas pessoas diferentes. Certo, cada um tem o seu ritmo. Cada um tem seu ritmo. E depende muito do temperamento. Tem pessoas que têm o temperamento que elas perdoam rápido. Tá, acabou, briga agora aqui, daqui a 10 minutos, dá abraçando e beijando. Mas tem outras que têm o temperamento mais, tipo, melancólica, é mais assim, né? Demora 2 semanas para perdoar, né? O esposo e a esposa. Já o colérico brigou, quebrou o pau e tal, daqui a meia hora. Aquele vem cá, eu te amo muito e tal, né? Então, essa diferença aí. Então, a pessoa, ela também precisa ter essa aceitação do ritmo dela. E a gente tem que respeitar esse ritmo também, né? Então, é individual. Mas o quanto mais cedo ela conseguir, mais benéfico é para ela, né? Melhor para ela, exatamente, porque ela vai estar liberta, né? Ela vai se liberar, como eu falei, pensando aí nessa questão bioquímica, né? Ou neuroquímica, ela vai se libertar de estar tendo aquela produção de hormônio do estresse que gera insônia, gera pressão alta, gera dor muscular, gera... Só enfim. descompensação. Agora, a espiritualidade, a religiosidade, a comunhão com Deus. Você lê a Bíblia todos os dias, você fazer uma meditação, você orar, cantar, praticar alguma coisa de espiritualidade, acaba que proporciona para a gente a oportunidade de reflexão nessa área aí do perdão, Dr. César. A ciência tem mostrado isso também, não tem? Tem, a ciência tem mostrado vários trabalhos científicos. Por exemplo, sabe como é que eles descobriram? Tem uma substância cerebral, a gente chama de substância endógena. Endógena é produzida pelo próprio corpo, né? Diferente de uma exógena que você toma o comprimido, certo, né? E verificaram na Segunda Guerra Mundial que alguns soldados americanos, quando eles eram retirados do campo de batalha, porque estavam feridos e voltavam então para o hospital de campanha, que estava ali montado, né?
os médicos começaram a perceber que tinha alguns soldados que tinham melhores respostas da infecção, da ferida, do que outros, embora a ferida tenha sido semelhante. Né? Um estilhaço de granada foi lá, machucou a mão do soldado. E o outro também. Então eles começaram, mas por que tem essa diferença? Já que a ferida foi semelhante, a idade era a compleição física, né? A condição, enfim, prévia de saúde que eles sabiam que o soldado tinha. Sabe o que descobriram? Descobriram que os soldados que tinham melhores reações, menos tempo de internação, menos uso de antibiótico, menos complicação daquela ferida, eles tinham maior produção dessa substância chamada endorfina, que é um hormônio cerebral que é mais potente do que a morfina, né? Vamos dizer assim, que alivia muito a dor. E aí, mas por que esses soldados tinham mais produção de endorfina do que os seus colegas de batalha, né? E sabe o que descobriram? Da história pessoal. Aqueles soldados que foram para a guerra, eu vou lutar pelo meu país, eu vou defender minha pátria, eu quero realmente ajudar meu país. Eles tiveram mais produção de endorfina do que aqueles que foram chamados para a guerra, convocados, né, para a guerra. Ah, mas que droga, tem que ir, então tá bom, tem que ir, senão eu vou preso, então eu vou. Eles tinham menos produção de endorfina, né? Olha só. Então, quer dizer, a atitude mental, e aí entra o perdão, a atitude mental do perdão realmente é bom para a nossa saúde física, mental e espiritual, né? E de relação com as pessoas. Acho que esse também é um momento de gratidão, né? Gratidão por tudo isso que foi oferecido a nós sem merecermos. E nós também podemos fazer isso por outros, oferecer uma mesa para quem não tem, para quem é menos afortunado que você, para quem você conhece, que talvez more perto de você, para um coleguinha da sala do seu filho. E essa oportunidade de perdão também é momento, é hoje, é agora. A gente não precisa se arrepender disso amanhã porque deixou de fazer, porque passou a oportunidade. Jesus perdoou os nossos pecados. A gente é tão, né? Vive errando, todos os dias eu erro, todos os dias eu faço oração, peço para Deus me ajudar a não errar e acabo errando. Ele perdoou a gente lá na cruz de tudo que nós venhamos a falhar. E eu acho que a gente precisa também trabalhar isso em nós, essa necessidade de perdoar, essa necessidade de reflexão, de análise, autoanálise, autoavaliação, para saber onde eu posso ser luz e bênção. E também tem uma coisa importante nesse assunto do perdão, que é o seguinte: às vezes você está tão magoado com aquilo que aconteceu, que pode ter sido uma coisa realmente muito injusta, e você não quer nem pensar no assunto, né? É verdade. Quando você lembra da pessoa que te magoou, você, como até falei, não quero ver nem pintado de ouro, não é isso, né? É uma expressão que a gente sente. Então, o que te faz com isso, né? O que te faz com isso, eu penso assim, comece assim que for possível a orar sobre o assunto. Como assim? Senhor Deus, então você vai dizer para o Senhor Deus, eu não consigo nem pensar naquela pessoa. Eu não quero vê-la perto de mim. Então você começa a ser honesto na sua oração. Aí você vai orar a Deus sobre isso e você vai dizer, Senhor Deus, mas eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não tenho condições de perdoar. Eu estou com muita raiva ainda, muito ressentimento, foi muito injusto. Então você desabafa com Deus, porque quando ele começa a desabafar com Deus, né, pastor? Deus, ele pode chegar para você. É tão incrível isso, né? Sabe o que eu faço algumas vezes de oração, quando eu lembro? Eu falo assim, Senhor Deus, eu permito que o Senhor entre na minha mente. Então eu permito que ele entre, né? Porque é incrível como ele vai transformando, né? Às vezes a gente está com uma ideia fixa de alguma coisa, se você permite, Deus vai transformar segundo a vontade dele. Jesus fala assim, eu estou à porta e bato, quer dizer, Deus não é invasivo, Deus não vai entrar na tua vida forçando a barra. Você tem que dizer, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Então você começa a orar a Deus pedindo para Ele te dar condições de você conseguir perdoar. E você insiste nessa oração e você vai ver que Ele vai começar a te dar essa condição de perdoar. O perdão, ele não é uma coisa minha. Eu não consigo gerar o perdão por mim próprio. O próprio amor também, por mim mesmo, não consigo gerar. Isso é um dom divino. Quando você olha os dons que Deus dá, o perdão é um deles. Então, Senhor, não consigo perdoar aquela pessoa. Realmente você não consegue, porque não é teu. Agora, se você pede o perdão de Deus sobre você, aí você consegue distribuir o perdão que lhe foi oferecido. É diferente. Quando você entende e recebe o perdão de Cristo sobre você,
Não tem como você não perdoar o outro, porque você recebeu em abundância e você apenas distribui. Olha, eu recebi tanto, deixa eu te dar um pouco. E aí eu perdoo você e aí vai naquilo que eu coloco, né? Coloquei aqui para Teru, este perdão sobre mim mesmo, porque esta autopunição, quando eu não me perdoo por algo, de repente um erro que eu acho que eu cometi, alguma coisa que eu fiz, aquilo me magoa, de repente uma situação que a pessoa, ele morreu porque eu não estava lá. Já viu isso? Pessoas que, se eu tivesse lá naquele dia não tinha acontecido isso. E ela não consegue, como é uma situação que ela não consegue retroceder para estar naquela cena de novo, aquilo fica assombrando a vida dela para sempre. Isso é uma falsa culpa, né? É uma falsa culpa. E tem aqui, pastor, um texto que eu achei tão lindo, eu acho que vai encaixar bem. É um texto dessa autora, Ellen White. Ela fala sobre Jó, o perdão e Jó. Olha o que ela diz. Está na tela o texto, né? O Senhor tirou a aflição de Jó quando este orava não só por si mesmo, mas por aqueles que se opuseram a ele. Quando fervorosamente desejou que as pessoas que haviam pecado contra ele pudessem ser ajudadas, ele mesmo recebeu ajuda. E ela termina o texto dizendo: oremos não só por nós mesmos, mas também por aqueles que nos têm feito dano e continuam nos prejudicando. Muito lindo, né? Eu acho que só pela graça a gente consegue isso, né, pastor? Esse é o Espírito de Cristo, né? É isso aí. Acho que quando a gente traz isso aqui para a mesa, quando a gente visita esses símbolos, quando a gente busca a compreensão deles, é que a gente vai aos poucos entendendo um pouquinho de tudo que foi feito por nós e continua a ser feito, porque nós temos a intercessão de Jesus Cristo ainda a nosso favor hoje, e vai ficar assim até que Ele volte, até que a gente seja realmente, plenamente livre do pecado dessa vida que traz sim dias tristes, que traz dias sombrios, mas que a gente, apegado a Jesus, consegue vencer. Bora pro intervalo? Bora pro intervalo. Tá muito bom esse programa. Na volta, vamos ter aqui ovo de Páscoa saudável. A gente vai tirar o simbolismo do ovo aí, pagão, que tem relacionado à Páscoa, e a gente vai trazer aqui chocolate gostoso. Sempre é bom, né? Mas não muito. Olha aí, a gente vai te mostrar uma maneira de consumir de maneira saudável.